Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos iniciar então mais uma live e hoje eu vou falar para vocês com um tema que muita gente tem curiosidade, muita gente me perguntou. Então, nós vamos falar sobre registros akáshicos, mas vamos falar também sobre as dimensões. Por que sobre as dimensões? Porque existe uma diferença entre você acessar registros akáshicos em uma dimensão ou em outra dimensão, ok? Então nós vamos falar sobre isso, essa live de hoje. Quem está chegando, pega o link e divulga lá no seu canal, divulga nas suas redes, dá uma força, né, para que tenha bastante gente. Hoje, diferente dos outros dias, eu vou tentar, né, fazer o sorteio um pouquinho mais tarde não, desculpe, deixar abertas inscrições até um pouco mais tarde, para que as pessoas que estão presentes possam participar, ok? Então, quem está assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para concorrer ao sorteio de uma leitura de registros akáshicos comigo, tá bom? Então, o lugar para se inscrever para participar do sorteio é Porto Terapia, tudo junto, .rds.land/live. Vou pedir para Mariana Miller, se ela puder escrever aí nos comentários esse link, ela já sabe o link, né? Então, se ela puder escrever esse link aí, vocês procurem ali nos comentários para que vocês possam se inscrever e participar desse sorteio, tudo bem? Então, deem um ok ali para eu saber se o som está bom, para ver se a imagem está chegando bem para vocês. Tudo certo? Alguém, por favor? Coloca ali um... Isso, ali a Mariana já colocou para vocês o link de participação do sorteio para essa live, tá bom? Vou ficar aguardando vocês se inscreverem. Muito bem, a Mariana anda lendo agora os meus pensamentos. Obrigada, Mariana. Ok. Então, perfeito. Obrigada, Camila. Isso aí. Então, nós vamos começar falando sobre isso. Para quem ainda não sabe, nós vamos falar sobre registros akáshicos. Registros akáshicos são informações que nós podemos acessar sobre tudo. Tá. Márcia, eu acho que precisa. A Mariana acho que não participa de todos os grupos, tá? Então, se tu puderes colocar o link lá, tem que copiar o link e colocar lá, tá bom? Ok. Então vamos lá. Travou? Mais alguém está travado? Mais alguém? Travou para mais alguém a live? Está funcionando ainda? Ok. Boa noite. Tá bom? Está funcionando? Bom, vamos lá então. Então, registros akáshicos são informações sobre tudo, ok? Tudo o que acontece, o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, faz parte das informações que ficam registradas. Nem todas essas informações, elas são importantes pra gente. A gente não precisa saber de tudo o que acontece nos mínimos detalhes, mas tem informações dentro dos registros akáshicos que elas são muito pertinentes da gente acessar essas informações. Por quê? Porque essas informações, quando elas são acessadas, elas trazem pra gente a explicação do nosso momento de vida. Por exemplo, se eu estou passando, né, por um momento muito difícil, e eu acesso registros akáshicos, ele vai me dar tanto um direcionamento, como ele vai trazer uma sensação
de poder, resolver melhor a situação, de poder trabalhar em cima daquela situação. Os registros acásticos, eles têm esse poder de trazer um certo empoderamento, né, uma expansão de consciência para quem está sendo acessado, digamos assim, e ele traz uma sensação de liberdade, de que a gente pode agora ir para a vida e resolver tudo. Então esse é o poder de uma leitura de registros acásticos, de como se ela fosse destravar o nosso inconsciente, destravar aquelas crenças que estão ali paradas, os contratos, os karmas de vida passada, né? Então ele acessa tudo isso e ele dá uma impulsionada, ok? Então isso é registro acástico. Mas o que registro acástico tem a ver com dimensões, tá? E essa é a pergunta de hoje. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que o nome dessa live é Registros Acásticos e as Outras Dimensões, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, registro acástico são as informações. E as informações, elas podem ser acessadas em diversos níveis de frequência, em diversa, eu vou dizer assim, quantidade de frequência, tá? Não é um termo correto. Mas o que acontece? Por exemplo, nós denominamos cada esfera de conhecimento como dimensão. Não é o nome correto, ok? Dimensão é o nome apenas que nós usamos para fazer uma alusão às dimensões da física. Mas quando nós falamos em dimensões etéricas, quando nós falamos em dimensões como o lugar onde as coisas estão acontecendo, nós estamos, na verdade, utilizando um termo que não é correto, né? Porque uma dimensão, ela tem toda uma faixa de frequência do visível ao invisível. E isso é uma dimensão, ela traz muitas frequências dentro de uma dimensão. Então nós falamos em faixa de frequência ou esfera de conhecimento, tá? São a mesma coisa, certo? Eu gosto muito de falar esfera de conhecimento porque o conhecimento ele está contido dentro de cada esfera numa determinada proporção. Então, quando nós estamos na primeira esfera de conhecimento, que é a esfera onde nós moramos e a qual nós chamamos de terceira dimensão, nós temos um estado muito restrito de acesso a informações, como se houvesse ali uma quantidade muito pequena de informações, porque a frequência dentro dessa esfera é uma frequência baixa. Todas as frequências dentro dessa esfera de conhecimento são frequências baixas. Quando nós pegamos a frequência, toda essa faixa de frequências, e elevamos ela para uma faixa acima, e aí nós podemos chamar uma oitava, embora também isso não é preciso, porque oitava significa que existem 7 frequências abaixo, e isso não é verdade, são muito mais frequências, mas a gente diz que é uma oitava, fazendo alusão aos termos da música. Então a gente sobe uma oitava ou uma esfera inteira de conhecimento acima, quando a gente pega todas as frequências e eleva eles uma oitava acima. Quando se faz isso, estamos em outra dimensão, entre aspas, de novo, por lembrar para vocês que dimensão também não é o termo correto, tudo bem? Então, assim, nós temos essas esferas de conhecimento. A primeira esfera de conhecimento é a esfera, digamos assim, onde nós estamos, só que dentro dessa esfera de conhecimento ela comporta a primeira, a segunda, a terceira dimensão, tá? Seria isso. Então, essa primeira esfera é também a terceira dimensão. Quando nós elevamos para uma segunda esfera de conhecimento, nós entramos naquilo que a maioria das pessoas denomina como quarta dimensão, mas que é outra esfera de conhecimento, ok?
E assim nós vamos subindo, e à medida que nós vamos subindo, nós vamos ancorando cada vez mais informações. Então, quando nós falamos, por exemplo, que alguém tem um mentor que acompanha, um mentor que está ali do lado falando, a grande maioria destes mentores está apenas uma esfera acima. Ele apenas tem a capacidade de estar uma esfera acima, porque se ele estiver muito acima, ele não alcança a pessoa, ele não consegue estar junto com a pessoa, ok? Então a grande maioria das pessoas tem mentores e esses mentores estão apenas a um passinho de distância, tá bom? Isso que eu estou falando tem a ver com o nível da frequência, o nível da vibração mesmo. Ou seja, se vibra pouco, são frequências baixas, se vibra muito, são frequências mais elevadas. Quanto mais vibra, mais informação, mais luz, mais conhecimento. Estão entendendo? Existe um crescimento de baixo para cima. Tudo aumenta no sentido de que aumenta a frequência, aumenta a quantidade de conhecimento, aumenta a sutileza da matéria, né? Aumenta a quantidade de energia, então tem várias questões que aumentam nesse sentido, ok? Assim também os registros akáshicos, que eu sempre falo para vocês, os registros akáshicos, eles podem ser acessados em várias esferas de conhecimento diferentes, certo? E aí é que vem a questão, né? Eu posso acessar registros akáshicos aqui na primeira esfera, na terceira dimensão? Posso acessar. Eu pego uma pedra, eu pego um objeto, coloco entre as mãos, me concentro nesse objeto, a gente chama isso de psicometria, ok? E eu posso falar o que eu sinto, que eu estou extraindo desse objeto, sensações, estou extraindo desse objeto. Só um pouquinho, tem alguém perdido aqui. Oi, Patrícia. Ai, deixa eu ver só um pouquinho. Mariana, tem uma Patrícia, acho que é Patrícia Gonçalves. Ela entrou ali no meu Face, no Messenger. Dá uma olhada na mensagem dela, tá? Vê se ela não tá conseguindo entrar, tu ajuda ela, por favor. Ok? Então, assim, eu posso, né, pegar então esse objeto, fazer isso que a gente chama de psicometria. Psicometria significa acessar o conteúdo psíquico que está ali, ok? E esse conteúdo psíquico, né, ele traz informações às vezes bastante profundas, emocionais, traz informações do inconsciente da pessoa, traz informações de várias questões. Então a gente pode acessar isso na terceira dimensão aqui, né? Com poucas ferramentas, digamos assim. A questão é que quando eu acesso informações que estão disponíveis na primeira esfera de conhecimento, qual é o problema dessas informações? Elas estão numa, eu vou dizer, dentro de uma barreira de frequências, dentro de um espaço contido, né? Onde as informações são muito pequenas, são muito densas ainda. Como é que eu posso querer encontrar a minha cura, uma cura emocional? Eu acho que tu tem que fazer login, Mariana, no Facebook para ter acesso ao Messenger, tá? Dentro do. Tem que ser no desktop, eu acho. E como é que eu posso alcançar uma cura através dos registros se a quantidade de informações é muito pequena? Se a quantidade de informações ela está relacionada a questões da matéria. Então eu não vou conseguir acessar cura nesse processo, tá bom? O que é necessário então dentro dos registros
para que exista uma cura real, para que as pessoas consigam realmente se curar. É necessário que essas informações venham de uma esfera de conhecimento acima. Eu acho que a Patrícia já entrou. Patrícia, dá um ok se você está online aqui. Você já está conseguindo acessar a live, tá? Já está conseguindo assistir a live? Eu acho que ela já está assistindo, tá? Eu vejo ela aqui na live. Oi, a Patrícia Costa, isso, isto. Já está. Ok, perfeito. Tá bom. Então, assim, eu preciso acessar os registros de uma esfera de conhecimento que seja muito acima dessa. Porque é numa esfera de conhecimento acima que eu consigo trazer informações que são válidas, ok? Que são válidas para que as pessoas se curem. Porque não adianta só trazer informações. Se for só para trazer informações, a gente faz uma leitura de tarô, a gente faz uma leitura de cartas ciganas, a gente faz uma leitura de qualquer outro tipo de oráculo que também vai acessar o inconsciente coletivo, também vai acessar a quarta dimensão, ok? Mas que não vai trazer cura. Pode trazer um alívio temporário, pode trazer uma sensação de alívio, mas é apenas informação. É informação que traz, sim, um conteúdo emocional, que traz algum alívio, que traz alguma melhora psicológica. Isso não é cura, entendem? A cura, ela se dá quando o nível de consciência da pessoa ele aumenta de tal forma que ela consegue romper um padrão. E esse padrão, então, ele não volta. Isso é cura. É quando a gente se liberta de alguns padrões. É isso que os registros devem trazer. É esse tipo de cura que os registros devem trazer. E isso só vai acontecer quando nós estivermos numa esfera de consciência, numa esfera de conhecimento muito acima dessa que nós nos encontramos, ok? Então, dito isso, agora eu vou explicar uma coisa que a maioria das pessoas não fala. Uma coisa é a esfera de conhecimento, ok? A outra coisa é onde está a sua consciência, certo? Eu posso estar na terceira dimensão, que é o que mais ou menos nós estamos, terceira, quarta dimensão, nosso corpo físico, e ter a minha consciência em esferas superiores. Por quê? Porque minha consciência vibra mais, minha consciência vibra com outra frequência, ok? Então eu vou ter mais acesso a informações. Isso está relacionado a ter uma conexão com religião, uma conexão com a espiritualidade? Não. Isso está relacionado à frequência em que a pessoa vibra, ok? Então, assim, mas só seres iluminados têm acesso a dimensões superiores. Não, isso também está errado. Existem seres que não são, vou colocar entre aspas, bonzinhos, né? Que não escolheram essa caminhada e que têm acesso sim a dimensões superiores. Por quê? Porque eles sabem como chegar lá, eles sabem como expandir a sua consciência, eles sabem como aumentar a sua frequência, eles sabem que as emoções, os sentimentos, os pensamentos positivos, no sentido não de fazer o bem, mas positivo no sentido de conseguir, de ir à frente, podem aumentar tanto a frequência que eles vão ter acesso a essas dimensões superiores. E algumas pessoas que são extremamente boas, gentis, não fazem o mal de jeito nenhum, ajudam as pessoas, elas não têm essa frequência. Então pessoas que fazem caridade, que ajudam, que isso, que aquilo, às vezes estão numa emoção tão baixa, num estado emocional, num estado de coitadinho de mim, às vezes, ou coitadinho do outro também,
que coloca a pessoa numa frequência lá embaixo. E aí não adianta. Ela não vai estar naquela frequência que ela gostaria de estar. Por melhor que ela seja, por mais bem que ela faça para os outros. Se ela não tiver o pensamento, o sentimento positivo, ela não vai estar na frequência que ela gostaria. Entendem a diferença? Então, existe uma crença muito grande de que se eu só faço bem, eu não faço mal para ninguém, eu vou estar já com a minha consciência lá em cima. Isso não é verdade. A consciência, ela está muito relacionada com a minha conexão com o eu sou. É óbvio que se eu tenho uma conexão com o eu sou, é óbvio se eu sei trabalhar a minha frequência, a tendência é eu querer mais fazer o bem do que fazer o mal para as pessoas. A tendência é essa. Mas eu sempre tenho a escolha. Mesmo que a tendência, mesmo que a minha consciência expandida, ela me dê muito mais vontade de fazer o bem, ainda assim eu posso escolher não fazer. Ainda assim eu posso escolher não ajudar ninguém. Entendem? Há uma diferença entre o que se é realmente, né? E o que essa consciência faz com a gente. A gente tem escolhas. E esse ter escolhas, às vezes, faz com que a gente escolha alguma outra coisa que não seja essa consciência, digamos assim, expandida, né? Essa consciência da luz que a gente fala, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós expandimos a nossa consciência, nós começamos a ter acesso a frequências mais elevadas. Mais entendimento, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, mais livres nós somos, né? Eu digo conhecimento e não crenças, porque as crenças geralmente elas são limitantes. Não estou falando de crenças religiosas, ok? Estou falando de crenças no sentido de que nós temos dentro de nós acreditamos em algumas coisas, né? E essas crenças, elas nos limitam sim, não quer dizer que isso seja bom ou ruim, apenas isso, elas nos dão um certo limite, tá bom? A Maharishi, ela tá pedindo para explicar um pouquinho melhor sobre como que seres negativos, ou eu vou colocar a palavra mauzinhos mesmo, tá? Acessam dimensões superiores. São seres que não optam por seguir aquilo que nós chamamos o ofício do Cristo. O ofício do Cristo é a nossa ascensão como seres, né? É nós ascensionarmos, escolhermos a ascensão, escolhermos o ofício do Cristo, ou seja, acessar o próprio eu sou, acessar a nossa consciência divina, nossa consciência crística, ok? Isto é o ofício do Cristo. É escolhermos a ascensão, é escolhermos nos tornarmos seres que têm uma consciência crística. Isso pode ser feito, isso pode ser escolhido, ok? Então, quando a gente faz essa caminhada, Maharishi, quando a gente escolhe acessar conhecimento, quando a gente escolhe buscar esses conhecimentos, vocês, por exemplo, que fizeram o curso, né, de registros akáshicos, vocês fazem o curso de registros akáshicos por causa dos conhecimentos, correto? Por causa desse acesso aos conhecimentos que a gente vai ter. Esse acesso aos conhecimentos, eles nos trazem tantas coisas que quebram tantos paradoxos, né? Tantos paradigmas da nossa vida, que a gente se encanta com o conhecimento, né? Então eu sempre digo que o conhecimento é uma faca de dois gumes, né? Ele nos encanta tanto que ele pode nos prender às vezes. Mas a gente tem esse desejo de acessar conhecimentos. E muitos seres começam por aí, ok? Quando se acessa uma quantidade imensa de conhecimento, significa que nós começamos a vibrar em frequências maiores. A gente começa a sair da ignorância, né? Não entendam também ignorância como algo ruim, mas apenas a falta de algum tipo de conhecimento. Eu sou ignorante, por exemplo,
da língua alemã, porque não sei a língua alemã, então eu sou ignorante da língua alemã, e é nesse sentido que estou falando. Então, quando nós começamos a acessar os conhecimentos, nós saímos do estado de ignorância daquele conhecimento e começamos a galgar degraus que vão subindo, né, dentro desse conhecimento. Só um minutinho. Ô, Carla, tá travando a conexão? Carla? Oi? Está falhando? É. Tá bom. Ok. Não é aqui que está travando, tá? Pelo menos a princípio, tá bom? Então, assim, quando nós subimos dentro desses conhecimentos, nós começamos a nos encantar por isso. E às vezes encantar-se por isso traz pra gente outros sentimentos, que são sentimentos de orgulho, de autoconsideração. A gente começa a achar que eu sei mais do que o outro, e a gente vai se encantando pelo poder que o conhecimento traz. Quando a pessoa começa a se encantar pelo poder que o conhecimento traz, ela está numa via muito perigosa, ok? Estar numa via muito perigosa significa você estar se rendendo a um outro lado que não é a luz. A gente deve ter esse conhecimento como um aliado simplesmente para que a gente possa transformar esse mundo num mundo melhor, né? O conhecimento, ele é sim encantador. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Quem me conhece sabe que eu jamais fico sem estar fazendo algum curso, estudando alguma coisa. Adoro aprender, tenho sede de aprender. Mas em momento algum essa sede de aprender tem me levado a esse caminho, no sentido de ganhar poder sobre os outros, ok? E eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. Acessar o conhecimento, no meu caso, significa eu poder ir adiante, eu poder crescer e eu poder também compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Gosto quando alguém tem tanta sede de conhecimento e que sabe que esse conhecimento ele vem para nos unir e não para nos separar, não para que eu vá na frente dos outros. Isso é importante, é esse compartilhamento. Quando a pessoa, ao contrário, ela começa a querer reter conhecimento, quando ela começa a segurar o conhecimento para ela, quando ela começa a buscar um tipo de conhecimento que traga para ela vantagens sobre outras pessoas, como guardar segredos para que eu possa manipular alguém, para que eu possa subjugar alguém. Quando eu começo a trabalhar com magia e faço essas magias também para subjugar alguém, quando eu começo a usar o conhecimento para poder fazer coisas que vão, de alguma forma, magoar alguém ou de propósito, né? Quando eu começo a usar esse conhecimento, por exemplo, alguém me conta um segredo, né? Vou colocar uma coisa bem simples, assim, bem... Alguém me conta um segredo, ok? E essa pessoa pede que eu não conte esse segredo para ninguém. E aí, de alguma forma, eu vou usar esse segredo que a pessoa tem para manipulá-la ou para constrangê-la, por exemplo, quando estiver todos reunidos, inclusive aquela pessoa que não pode saber do segredo, sem querer, eu libero o segredo assim na frente de todo mundo, né? Isso também é manipulação. Isso também é uma forma de adquirir o poder sobre outra pessoa, entendem? Então, quando a pessoa vai por esse caminho, ela se torna aquilo que nós chamamos de mago negro. Mago negro por quê? Porque é a pessoa que tem o conhecimento, mas usa o conhecimento conscientemente para ir o oposto da luz, né? O oposto daquilo que deveria ser, ok? Deveria ser do meu ponto de vista, tá? Então, é dessa forma que esses seres, eles adquirem muito conhecimento, eles sabem como é que as frequências trabalham, eles sabem que eles não podem ter emoções do tipo vergonha,
Eles sabem que eles não podem ter sentimentos e emoções do tipo culpa, medo e raiva, né? Então eles se tornam pessoas que nós consideramos geralmente um pouco mais frias, né? Eles vão para um estado de tranquilidade aparente, né? Uma tranquilidade que mantém eles no autocontrole, né? É um autocontrole, tá? Então, essas pessoas, elas fazem essas escolhas, elas aprendem a dominar as frequências, elas aprendem a dominar as energias, elas aprendem a dominar as próprias emoções para cada vez mais ir ganhando frequência, né? A gente chama também de autoempoderamento. Este autoempoderamento também pode ser uma faca de dois gumes, porque se você se empodera no sentido de você se compreender como um ser de luz, um ser que pode fazer a diferença, você vai aumentar a sua frequência. Mas se você se empodera no sentido de sempre achar que você está na frente, que você é mais poderoso que o outro, então você vai pelo outro caminho, ok? E é dessa forma que alguns seres conseguem acessar dimensões superiores, mas não seguem o caminho da luz, exatamente, tá bom? Então existe uma diferença sobre qual é a dimensão aonde eu vivo, a dimensão que eu habito e qual é a dimensão que a minha consciência acessa. Quando eu falo a minha consciência acessa, porque geralmente a gente consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez, ok? Mas a minha consciência, na verdade, ela deve ir desde a frequência mais baixa até a frequência mais elevada, certo? Ela deve ser não como se fosse uma bolinha que ocupa uma esfera de conhecimento, mas como se fosse algo, um tubo que permeia várias dimensões, várias esferas de conhecimento. E aí a gente faz essa imagem de esferas mesmo, como se fosse uma esfera dentro da outra. Quanto maior a esfera de conhecimento, maior a quantidade de conhecimentos que eu acesso, tá bem? Entendem isso? Ok? Então, assim, quando nós falamos de acessar registros akáshicos, os registros akáshicos, eles devem ser acessados acima da 7ª dimensão. Acima seriam quatro camadas de frequência acima dessa, 4 oitavas de frequência acima dessa. Agora não, eu vou colocar depois, tá? Se tu conseguires colocar o nome da live é Registros Akáshicos e as Outras Dimensões, tá? Não tem problema. Eu coloco depois, não tem problema. Eu agora realmente eu não tenho como mexer aqui também, tá bom? Eu estou falando com a Mariana, tá, gente? Desculpe, aqui nós estamos nós estamos fazendo uma equipe de trabalho, né? E ela está me assessorando. Mas sem problemas. Depois eu coloco o título. Eu deveria ter colocado antes, né? Mas como eu estou fazendo pelo celular, é um pouco mais difícil. Eu acredito que na outra semana eu já consigo fazer live pelo meu computador se ele voltar do concerto, tá? Mas por enquanto eu tenho que fazer ainda aqui pelo celular, tá? E aí semana que vem eu volto pro canal do YouTube, não vai ser mais no Facebook, tá bom? Então vamos lá. Ó, bastante gente entrando aí, bastante gente do curso de registros. Bem-vindos, meus alunos. Então, vamos lá. E aí a gente vai chegar a essa conclusão, né? Mas, Karen, por que registros akáshicos têm que ser acessado acima da 7ª dimensão? E como eu vou saber, né, que eu estou acessando acima da 7ª dimensão? Bom, dentro do curso a gente tem algumas técnicas onde a gente vai subindo
aumentando a frequência e subindo através das dimensões. A gente não aprende isso de uma hora para outra, é um treinamento, né? E a diferença, eu acho, que dentro do sistema anjo-humano é a egrégora, ok? Quando você não consegue subir até a sétima dimensão, nós temos alguns seres, alguns mentores, trabalhadores dentro da egrégora do anjo humano que ajudam aquele leitor a se conectar à sétima dimensão, pelo menos a sétima. Eu posso trazer informações acima da sétima, mas no mínimo nós temos que acessar essas informações acima da sétima. Por quê? Porque até a sexta, chamada sexta dimensão, nós temos dualidade. Enquanto nós estamos na dualidade, nós temos crenças que são impostas, nós temos ilusão que é imposta, nós temos outras questões. Tá, mas agora vem a questão. Não haviam falado que a quinta dimensão era muito melhor que a terceira, justamente porque não tem dualidade? Sim, ela é muito melhor que a terceira, mas ela tem ainda um pouco de dualidade, ok? Então, o André está perguntando o que é a sétima dimensão. A sétima dimensão é a quarta esfera de conhecimento acima de onde nós estamos, onde nós temos esse corpo físico, onde nós estamos encarnados, tá? Nós chamamos de dimensão, que não é o termo melhor para se usar, esfera de conhecimento ou camada de frequência, certo? Então, é a quarta camada de frequência acima desta camada onde nós estamos, certo? Então, a primeira camada de frequência, que é acima desta camada onde nós estamos, nós chamamos de quarta dimensão. A quarta dimensão é o local onde estão todas as 7 camadas de umbral que nós conhecemos, ok? Desde o umbral mais denso ao umbral mais bonito, são 7 camadas, são 7 frequências de umbral que existem na quarta dimensão. Depois disso, nós temos ali dentro ainda, nessas camadas, nós temos hospitais, nós temos escolas, nós temos as colônias espíritas que a gente fala, né? Espirituais, astrais espirituais. Nós temos o lugar onde existem os seres que são um pouquinho mais evoluídos, que a gente chama de astral superior, tá? Mas é tudo dentro da quarta dimensão. Então, o grande problema é a quantidade de tempo que nós estamos morrendo, indo até a quarta dimensão e voltando, morrendo, indo até a quarta e voltando, sem sair dessa esfera da Terra, certo? Então, quarta dimensão é um lugar que eu digo que é o lugar da ilusão, é o lugar aonde nós vamos quando nós morremos. E é muito estranho que seja isso, né? Isso configura uma prisão. Nós não estamos indo adiante em milhares de anos que nós estamos morrendo e reencarnando, né? Mas acho que quando ocorre a transição e se vai para a nossa consciência, pelo menos, muitos de nós já temos consciência de quinta dimensão, né? Quando se vai para uma quinta dimensão, é quando ocorre essa mudança, né? De nós sairmos dessa prisão. Por isso que eles falam tanto, por exemplo, os espíritas, né? Eu acho que foi Chico Xavier que falou, não tenho certeza, mas que ele diz, né, que nós saímos de um mundo de expiação para um mundo de, como se diz? Quando a gente recebe de volta, quando a gente começa a receber, né? E é exatamente isso, tá? Nós não estamos no planeta escola, nós estamos no planeta prisão. E este é o problema, né? Dessa vida que nós temos aqui. Mas que a princípio vai melhorar bastante logo em breve, tá bom? Patrícia Costa, quanto tempo podemos ficar lá aonde? Regeneração, obrigado, Fernanda. Quanto tempo nós podemos ficar lá onde, Patrícia? Na quarta dimensão ou na sétima? Porque assim, na quarta dimensão, quando a gente faz um desdobramento, quando a gente faz nas dimensões. Então, fisicamente, o nosso corpo é um corpo de terceira, né? Fisicamente ele é um corpo de terceira.
E quando a gente vai acessando, a gente chama de desdobramento. Quem faz o desdobramento é o quarto corpo, que é o nosso duplo etérico, que é o que faz esses desdobramentos que vai para as outras dimensões. Mas a nossa consciência também vai, sem que haja necessidade de haver um desdobramento, tá? E aí a nossa consciência, ela pode simplesmente vibrar naquela dimensão e estar conectada a essa. É a única maneira, por exemplo, quando a gente faz um desdobramento e lembra, desdobramento consciente, é quando a consciência continua acordada aqui e acordada lá, naquele corpo que se desdobra, entendem? Então, se a minha consciência está aqui, está conectada com a parte que se desdobrou, eu consigo lembrar, eu consigo ver o que aquela parte está fazendo, certo? A maioria dos desdobramentos são inconscientes, certo? Então, a gente faz um treino para fazer o desdobramento consciente e ver o que está acontecendo nas outras dimensões. Quanto tempo a gente pode ficar? Bom, quando a gente começa a trabalhar dentro de registros akáshicos, dentro de reintegração de consciência ou dentro da cura frequencial, que é o sistema anjo-humano, a gente fica em torno de 1 hora e meia conectado direto com essas outras dimensões, tá? É um acesso direto. Quando a gente fica muito tempo por dia conectado, a gente tem um desgaste, um cansaço muito grande. Por quê? Porque a gente faz um esforço, né, para ficar nessa conexão. Então eu não aconselho, por exemplo, aos meus alunos a fazerem mais do que 3 leituras em um dia, certo? E entre essas 3 leituras elas podem fazer outras coisas, mas a princípio faz uma leitura de registros, dá um tempo ali, 1, 2 horas de intervalo para fazer uma outra leitura, para poder se restabelecer. Nós ainda temos necessidade de voltarmos para cá, né? Como voltar para casa. A pessoa que viaja muito sabe disso. Nada melhor do que poder voltar para casa, poder estar em casa, né? Porque há uma conexão ali. E assim também acontece quando nós ficamos muito tempo fora. A gente começa a ficar sem raiz, né? Raiz é sem essa conexão com a terra, tá bom? Então a gente tenta não ficar tanto tempo em conexão assim. É bom ficar, é bom ir, é muito gostoso fazer esse trabalho, mas ele se torna cansativo se a gente exagerar, tá? E aí começa a forçar os canais, começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor no pescoço, a dar a dor aqui no chakra humeral, porque a gente está forçando uma estrutura energética que ainda não está 100% pronta para fazer esse processo. Exatamente isso, a Maharesh está dizendo, ela só consegue fazer 3 leituras, mais do que isso cansa demais e dói a cabeça, exatamente isso, tá? Eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir fazer isso brincando, né? Que a gente vai estar... Por quê? Porque nós estamos aumentando nossa frequência. Só que a frequência, ela precisa de um tempo para ela se tornar permanente, tá? Então, quanto mais eu fico numa frequência elevada, mais eu consigo ficar em frequências elevadas, certo? Então, a nossa frequência ela vai aumentando e chega um momento em que a gente fica mais fácil naquela frequência, tá bom? O André ele está dizendo que ele está adorando aprender, que é uma outra visão sobre assuntos espirituais, principalmente por estarmos numa sociedade que não respeita as crenças alheias. Conhecimento é tudo, tem outras crenças, mas você transmite com muito amor. Gratidão, André. Então, o que acontece sobre isso, tá? Eu sempre digo assim, todas as crenças têm a sua verdade, né? Mas nenhuma delas tem todas as verdades, entendem? É necessário que a gente busque a verdade, o que existe de conhecimento por trás de tudo, certo? Quando a gente faz a leitura de registros akáshicos, eu acho que quase tudo que eu estou falando para vocês aqui são acessos que eu tenho aos registros akáshicos e eles vão me passando essas informações. Então, hoje eu consegui juntar muito conhecimento
que são conhecimentos que na grande maioria não existem, ok? Aqui não estão escritos, eu preciso tirar o meu tempo também para escrever, certo? Eu só consigo tirar o meu tempo para escrever quando eu formar pessoa suficiente para fazer o trabalho que eu estou passando adiante, que eu acho que as pessoas precisam saber, precisam conhecer. Então, é importante acessar e aprender também. Eu ensino os meus alunos a buscarem conhecimento também. Não é só fazer a leitura como terapia, mas fazer a leitura como um acesso, como uma forma de obter conhecimentos que ainda não existem na Terra, certo? Então, dessa forma, a gente começa a entender que toda religião ela é limitada, né? Toda a linha de conhecimento ela é limitada. Não que isso seja ruim, mas existe um limite, ok? E esse limite está muito baseado nas nossas crenças, muito baseado nas nossas próprias limitações. Então, é importante perceber isso, tá? Mariana, tem algumas perguntas ali que agora eu não vou falar, que são mais em relação a atendimento, coisas, mas se tu puderes ir respondendo algumas pessoas ali, eu agradeço, tá bom? Vamos lá. É importante a gente perceber que esse tipo de acesso, ele nos traz uma escola grandiosa, né? Porque depois que a gente aprende a acessar registros e que a gente consegue... Boa noite, Michele! Michele é minha prima, está presente na live, família inteira. As irmãs, a sobrinha, a prima agora. Toda a família assistindo a live. Então, é importante isso, tá? Entender como que esse acesso ele pode vir aos pouquinhos, aumentando a nossa frequência, aumentando a nossa frequência, aumentando a nossa frequência, de forma que a nossa consciência ela expande de tal forma que ela nos tira da esfera de conhecimento em que nós estamos acostumados a estar. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque isso traz pra gente um ponto de vista da vida, dos relacionamentos, um ponto de vista que ele é extremamente amplo. E aí nós não conseguimos... já pode extrair lá. Gente, eu vou dar mais 10 minutinhos, tá, Mariana? Para o pessoal que ainda não se inscreveu para ser sorteado numa leitura de registros, que se inscreva agora, 10 minutos aqui, ó, até as 23h03. Quem não se inscrever até as 23h03 não vai participar do sorteio, tá? A Mariana que tá fazendo. Depois, em seguida, eu faço o sorteio, tá bom? Tá ali, a Mariana está colocando de novo o link, tá? Então, dei uma olhada lá, tá bom? Bom, e aí, gente, esse processo, que é um processo de crescimento, é um processo de aprendizado, é um processo onde a gente vai dando um passinho cada vez mais, tá? A gente vai aumentando esse conhecimento, a gente vai crescendo em relação a tudo, a gente vai aprendendo. O nosso ego, ele briga demais com esse processo. Entendo vocês se vocês chegarem a um determinado ponto da caminhada e desistirem, porque o nosso ego briga muito, o nosso ego ele gosta de crenças bem estruturadas, ele gosta que a gente se apegue mesmo a rituais, a botar o poder do lado de fora, ele adora ter uma caixinha, sabe gato? Pensem nisso, né? O nosso ego é igual a um gato, ele adora estar seguro, ele ama, ele é super curioso, mas o lugar que ele mais gosta é dentro da caixinha, né? E o nosso ego é isso aí, ele gosta da caixinha, certo? E então esse lugar seguro do ego nos impede às vezes de conseguir acessar tantos conhecimentos que às vezes a gente perde um pouco a referência, no sentido dessa referência, né? A gente acredita que a gente é a única raça no universo. Gente, pelo amor de Deus, né? Um universo grande dessa forma. Se nós somos a única raça,
pensante, tá? Então, o link está nos comentários, tá? O link está nos comentários. É portoterapia.rds.land com ND, né? /live, ok? Então vamos lá. O que é uma leitura de registros? Uma leitura de registros é um acesso profundo a informações que são a base de tudo, tá, André? É tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que ainda vai acontecer, faz parte das informações dentro dos registros acásticos, ok? Algumas pessoas dizem assim, registro acástico é um lugar. Não é um lugar, ok? Existe um lugar onde se organiza essas informações. Mas registro acástico está dentro dos átomos, está dentro da luz, né? Uma informação de luz que a gente fala. São sinais do universo, são sinais. Quem estudou física sabe que existem tipos de sinais, tipos de pulsações, certo? Cada energia tem o seu próprio sinal, né? E os registros acásticos são assim. Ele tem uma espécie de sinal. E esse sinal, ele tem uma informação, tá bom? Isso são registros acásticos. A leitura de registros é acessar essas informações. Só que se você acessa em uma camada de frequência baixa, ele não vai trazer cura. Ele vai trazer as crenças dessa camada. Só conseguimos fazer um acesso sem influência das crenças pessoais, sem influência das limitações, quando a gente faz esse acesso acima da 7ª dimensão, que é a primeira dimensão aonde pode estar o eu sou, que é a nossa consciência divina, tá bom? Então, a leitura de registros acásticos, ela pode trazer muitas informações. Só um pouquinho. Bateria acabando. Então, vamos lá. A leitura de registros acásticos, ela vai trazer cura por conseguir fazer a pessoa reconhecer que aquilo que está atrapalhando a vida dela, aquilo que aparece ali, a informação que vem, ela é verdade. Mas ela é não de uma verdade aqui terrena, ela é de uma verdade muito profunda, ela é de uma verdade da nossa espiritualidade, da nossa verdade, da nossa essência, né? E quando isto acontece, então ela traz um desbloqueio, tá? Isso que é uma leitura de registros. Ela traz aquilo que a gente chama de expansão de consciência, tá? Eu espero ter explicado ali para quem perguntou, né? Acho que foi o André que perguntou de novo, que é uma leitura de registros, tá? André, nessa live aqui, tem muitas pessoas aqui que já são leitoras de registros, tá? Que se formaram pelo sistema Anjo Humano. A diferença entre fazer uma leitura de registros pelo sistema Anjo Humano e pelos outros sistemas é a egrégora, tá? A egrégora do sistema Anjo Humano, ela é única. Existem seres que só trabalham com essa egrégora porque é uma egrégora nova que está sendo criada. E cada pessoa que é formado nesse sistema passa a fazer parte desse sistema, passa a fazer parte dessa egrégora até o momento em que ela decide sair, ok? Não existe um compromisso no sentido de um batizado ou alguma coisa assim, tá? Não há um compromisso desse jeito. O único compromisso é o compromisso de confiança que nós traçamos junto com esses seres que nos auxiliam neste acesso e nessas curas, tá bem? Mariana, só verifica se a Carla Autori já está inscrita. De repente ela já conseguiu e não recebeu
Ela deve ter conseguido receber o PDF lá, enfim. Mas dá uma olhada se ela não está conseguindo, tá? Bom, muito bem. Quando a gente fala, né, das dimensões, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Porque assim, como eu disse para vocês, existe uma diferença entre o que são essas dimensões lugares, ok? E o que são essas dimensões em termos de expansão de consciência, certo? Uma coisa é a dimensão que habito, outra coisa é até onde a minha consciência pode ir. Eu posso estar habitando a terceira dimensão e a minha consciência se expandir até, sei lá, são infinitas, né? Quase infinitas. Quase infinitas. Mas eu vou dizer assim, é muito, muito longe a última dimensão. É muito distante desta a última dimensão. Se é que ela existe, né? Uma última dimensão. Então a gente pode expandir a nossa consciência muito. Existe um limite para isso. E esse limite tem a ver com qual o nível de consciência que nós temos. Se eu tenho já um nível de consciência expandido o suficiente e eu posso acessar dimensões muito elevadas, o risco da gente aqui embaixo, né, do corpo, não suportar esse excesso de frequência o tempo todo é grande, tá? Então eu sempre digo, vamos lá, vamos devagar. Ok, receber informações de outras dimensões, né? Mas não ficar o tempo todo conectado a essas dimensões muito superiores, porque isso nos puxa para cima, né? O desejo do espírito é crescer, evoluir, ir embora, né? E se a gente fica o tempo todo conectado, talvez o nosso corpo aqui embaixo não aguente segurar. Por isso é importante, e os meus alunos sabem disso, eu falo bastante, criar raízes, criar conexão com a terra, querer estar vivo aqui, ou ao risco sim desse desencarne antes do tempo, né? A gente deve escolher ficar bem conectados com a terra, ter essa frequência da terra no corpo físico, porque é a energia da terra que nos conecta, né? Que mantém esse corpo saudável, ok? Se eu não tenho essa energia da terra, o meu corpo ele pode não se tornar saudável, ele se torna muito sutil, né? Muito sutil no sentido sem força, sem energia para estar vivo, tá? E aí o corpo começa a ficar fraco, fraco, fraco e as doenças começam a aparecer, ok? Certo? Gente, alguém tem alguma pergunta agora sobre as dimensões? Alguém de vocês já teve contato com a quarta dimensão? Alguém já teve contato com esses locais que eu falo? Algumas pessoas sempre acham assim, a gente fala em umbral, né? O pessoal sempre pensa, umbral é abaixo do que, né? Se nós estamos na dimensão mais densa possível, o umbral é acima da terceira dimensão, ok? Aquilo que a gente chama de inferno é acima, nós estamos no fundo do inferno, né? Mas brincando, porque eu não acredito em inferno, tá? Os umbrais, gente, eles são... a Carla disse que teve, mas sentiu medo. Os umbrais, gente, eles são criações mentais, ok? Então eles são criações da nossa mente, das nossas crenças, das coisas que nós vivemos aqui, né? Não, a Márcia não vale porque a Márcia eu sei que já esteve muitas vezes no umbral. E então a gente precisa entender isso, tá? Sim, os umbrais são acima da terceira dimensão. Por que quando nós fazemos um trabalho de resgate, por que quando nós fazemos alguma meditação e a gente vai parar no umbral, ou algum desdobramento vai parar no umbral, por que a gente tem a sensação de descer? Porque quem está descendo é a consciência. Isso significa
que nós estamos com a consciência acima da quarta, e para chegar na quarta nós precisamos baixar a frequência da consciência, ok? É isso que está acontecendo. Então essa sensação de que o umbral é abaixo da gente é uma sensação da consciência, não do corpo físico, porque em relação ao meu corpo físico, o umbral é menos denso que o corpo físico, certo? Eu só posso acessar o umbral com os corpos acima, né? O corpo emocional e mental e o duplo etérico, tá bom? Entenderam um pouquinho sobre como que se relaciona essa questão do corpo físico, do corpo etérico, das dimensões e dos registros akáshicos? Então, o que acontece? É importante ter essa noção, esse conhecimento, tá? Algumas pessoas perguntam assim, mas de fato, né? Registro akáshico é algo que está disponível para todo mundo, certo? Certo. Eu posso e eu tenho o direito de acessar os meus próprios registros, certo? Certo, pode, lógico. Todos podem, ok? A questão é, quando se faz um trabalho, como esse trabalho do anjo humano, que é um trabalho que traz cura, que mostra para as pessoas que a gente precisa expandir a consciência para se libertar, a verdade vos libertará. Quando nós acessamos os registros, nós acessamos a verdade. E quando nós acessamos esta verdade, nós saímos das ilusões da mente, nós saímos das ilusões da dualidade, nós saímos das ilusões da terceira dimensão. Quando isto acontece, existem alguns seres que não querem que a gente faça esse caminho, ok? Que querem que a gente permaneça no planeta prisão. Quando nós fazemos isso, nós podemos sim sermos atacados, embora a conexão dos registros, ir à sétima dimensão e acessar registros seja 100% segura, não existe como eu puxar para mim o que é do outro nos registros, ok? Em outras terapias pode. Mas nos registros não tem como, porque você não está acessando a energia da pessoa, você está acessando o registro da pessoa. É como se você estivesse lendo um livro sobre um monstro. No livro, o monstro não pode te acessar, ok? Mas em outras terapias pode, certo? Mas nos registros não tem como. Embora isso seja totalmente seguro, quando nós fazemos um trabalho de cura para o outro, quando nós começamos, não uma cura paliativa, tá, gente? Uma cura da consciência, uma libertação da consciência da pessoa, a gente corre o risco de ser atacado. Por que ser atacado? Porque nós estamos fazendo algo que alguns seres não querem, que é tirar as pessoas da Matrix, que é tirar a pessoa desse estado de dormência que as pessoas se encontram achando que tudo que existe é esse plano físico aonde nós vivemos. E é isso que eles querem que a gente pense, que só existe isso. E eles vão fazer isso parecer muito real. Então, cada pessoa que fala um pouquinho diferente é louca. Cada pessoa que fala um pouquinho diferente está surtando. E assim por diante, né? Então eu já tive muito essa experiência de enxergar isso, de perceber isso. E quando eu realizo esse processo e a pessoa tem uma cura real, e muitas dessas pessoas que tiveram essa cura real, inclusive vão fazer o curso de registros, né? Por quê? Porque percebem o poder que tem essa ferramenta, tá bom? Então, quando a gente acessa esses registros, quando a gente faz esse contato, né? A gente acaba trazendo uma cura que ela incomoda alguns seres, a gente acaba sendo atacado. Por isso que eu só trabalho com egrégora, ok? Dentro dos registros, dentro do sistema anjo humano, existem algumas egrégoras que são as egrégoras de comando. Essas egrégoras de comando, nós temos Saint Germain, nós temos Arcanjo Miguel, nós temos Serapis Bey,
e nós temos Metatron. São 4 egrégoras de comando, certo? Dentro dessas 4 egrégoras, tudo está relacionado a proteger e limpar, que é para que a gente se mantenha saudável, trabalhando de uma forma extremamente protegida em todo o trabalho que se faz. E as outras egrégoras são egrégoras que só trabalham com o anjo humano, como é a egrégora dos cirurgiões cósmicos, é a egrégora dos mestres alquímicos, e nós temos também os xamãs cósmicos, que é uma egrégora que não trabalha só com o anjo humano, mas que trabalha também com algumas outras egrégoras, mas eles trabalham muito com o anjo humano. Eles trouxeram grande parte das técnicas que a gente trabalha dentro do sistema, vieram através dos xamãs cósmicos, tá? Então a Patrícia pergunta assim, atacado, não entendo. A Naomi falou sobre isso para mim também. Isso, então. Patrícia, assim, o que é o atacado, tá? Existem alguns seres que eles não vivem. Como eu tenho o meu corpo físico nessa dimensão, existem outros seres que têm o corpo físico deles em dimensões que são acima. Para nós, eles não parecem físicos. Por quê? Porque a frequência do corpo deles é mais sutil do que o do nosso corpo. Então, nós não temos uma visão deles de forma física, ok? Só que eles têm acesso aos nossos corpos sutis que estão nessas outras dimensões, tá? E esses acessos que eles têm, eles atacam esses corpos. E quando eles atacam esses corpos, o nosso corpo físico também adoece, certo? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Esses ataques, eles são energéticos, tá bom? São ataques, Patrícia, nesses corpos sutis. E aí a gente vai adoecendo, a gente vai tendo medo, a gente vai tendo pesadelo, a gente não vai conseguindo fazer as nossas tarefas do dia a dia, né? Acorda de manhã, parece que tem um peso a mais, tá? E aí não consegue fazer o que precisa, tá bom? Isso que são os ataques, certo? Então, gente, estamos chegando ao fim da nossa live curtinha de hoje. Eu vou agora, eu acho que a gente já pode, né, Mariana, extrair lá o nome das pessoas, tá? E nós vamos fazer então o sorteio. Exatamente, vamos fazer sorteio agora. Eu vou pedir para quem vai fazer sorteio hoje é a Mariana, tá? Hoje eu passei a bola para ela que vai organizar tudo. Ou ainda, se tu quiser me dizer quantos tem ali e eu faço o sorteio aqui e tu diz o nome, pode ser? Isso, só colocar ali no sorteador, ele vai dizer um número entre 1 e 100, 1 e 50. Vê lá quantos tem, tu coloca ali qual é o último número, tá? E aí tu coloca em sortear, clica em sortear que ele vai... A preguiça e ataque, não tenho vontade de ir. Depende, Luana. A Luana perguntou, né, se a preguiça é ataque. Geralmente sim, não sempre. Às vezes é só preguiça mesmo, tá? Não coloquem, como eu vou dizer assim, sentido em tudo, tá? A preguiça, ok, uau. Tá, dá uma olhada porque eu acho que isso ali... Tu dá uma olhada se todos eles são de agora, tem que ser lá do dia 16 para diante, tá? Não pode ser todas as pessoas. Tá? Não, Camila, é lá no registro, tá? Porque tem mais gente, tá? Aqui aparece só 15, 18 pessoas, mas teve mais gente inscrita e tal, a gente tem que pegar todo o pessoal que se inscreveu, tá? Só não vai ficar quem não está presente na live. Quem estiver ao vivo vai ser sorteado.
Ah, deixa eu ver se eu consigo por aqui então. Bom, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém tem mais alguma pergunta? Sobre isso que foi falado hoje? Ok. Então, gente, eu vou fazer. Obrigada. Ok. Obrigada, André. Muito gentil. Então, gente, olha só. Tá, Mariana, tá lá no meu e-mail, tá? No e-mail Karen Liege, se tu conseguir acessar. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que ele vai colocar em. Eu vou ter que fazer o sorteio, eu acho. Tá dando problema aqui. Gente, então assim, eu vou fazer agora o sorteio rapidinho, tá? E para vocês saberem que quem ganhou essa leitura, tá? Depois é só vocês marcarem com a Mariana mesmo, Mariana Miller. Ela vai. Ela marca para vocês, né? Ela coloca vocês ali no. Na agenda, tá? A Camila está perguntando, ó, além do selamento, podemos fazer algo mais para a proteção enquanto despertos e após o sono do corpo físico? Então, a gente tem o selamento e a proteção. A maior proteção para a gente é exatamente a gente conseguir se conectar com a egrégora, tá? E como a gente não consegue o tempo inteiro estar observando, cuidando, o que está acontecendo, a gente precisa que existam pessoas, seres na nossa retaguarda, porque nessas outras dimensões é onde esses, digamos assim, esses ataques vão acontecer. E é nessas outras dimensões que essas egrégoras podem atuar, ok? Então, ter conexão com a egrégora é uma relação de amizade. Vocês têm que estar o tempo inteiro conversando com eles, o tempo inteiro sendo gentis também, verdadeiros. Acho que a gentileza não é o essencial. A verdade é essencial, ok? Eles se preocupam muito mais com vocês serem gentis do que com vocês serem verdadeiros do que com vocês serem gentis, ok? A verdade para eles é essencial. Então, assim, quando vocês assumem essa verdade, quando vocês assumem a verdade de vocês, quando vocês assumem essa questão do quanto vocês estão prontos para fazer o trabalho, do quanto vocês estão prontos para fazer uma troca. Tá. Eu acho que eu faço por aqui, Mariana. Deixa eu só ver, porque ele tem uma questão da data ali. Ah, mas dá pra ver a data direitinho. É do dia 16 pra cá. Só um pouquinho. Tá, eu consigo, tá? Ah, vamos lá. Eu vou fazer o sorteio agora, ok?
Ó, vou mostrar para vocês, tá? O número que foi sorteado é o número 19. E agora eu vou olhar quem é o número 19 na tabela. O número 19 é o Flávio. Eu não vi o Flávio por aqui. Flávio Vinck, está por aí? O Flávio está? Acho que não veio, né? Sim, não. Vou contar até 3. 1, 2, manifeste-se. 3, Flávio está? Não? Então vamos sortear de novo. Tá. E o número que saiu agora é o número 12. E o número 12 é Camila Smith. A Camila Smith, que o e-mail dela é Camila Smith, tá? Eu não tenho o nome completo dela aqui. Quem é a Camila Smith? Está presente? Camila Smith. Ela se inscreveu às 21 horas. Está presente? Vou contar até 3. Camila, parabéns, você é a vencedora. Você ganhou uma leitura de registros acásticos comigo. Gente, muito obrigado pela companhia hoje, tá? Eu vou, semana que vem vai ter live de novo. Vocês fiquem atentos. Quem ainda não está inscrito nessa página Karen Liege, por favor, inscreva-se, né? Coloca lá, tem um lugar onde você pode colocar depoimento, adoro. Curta a página, né, para você receber as informações. Se inscreva também no canal do YouTube, porque provavelmente semana que vem eu estarei fazendo a live a partir do canal do YouTube, se o meu computador voltar para casa, tá? Então, o meu computador vai voltar com certeza. Então, eu estarei fazendo canal do YouTube Porto Terapia de Karen Liege, ok? Aguardo você. Semana que vem eu vou divulgar direitinho. Ainda não coloquei nem data, nem horário, nem nada. Mas daqui a pouquinho eu já defino isso e já passo para vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E até semana que vem. Tchau!